Esta semana nós vamos estudar a lição 2. A lição 2, diferente da lição 1, já traz um importante aspecto da nossa metodologia. Como já falamos, toda abordagem educacional tem aspectos filosóficos, metodológicos e curriculares. Nesta semana nós vamos falar de um aspecto muito importante da nossa metodologia, que é a pesquisa 4 passos e o estudo de palavras. A pesquisa 4 passos é uma forma onde nós levamos, em primeiro lugar, a nós mesmos e depois aos nossos alunos, a refletir, a pensar em como aprender um conteúdo novo. Não somente ler um texto e responder perguntas que as respostas estão todas contidas no texto, mas realmente investigar e gostar de aprender e aprender a aprender. A nossa pesquisa, ela tem 4 passos. O primeiro passo é um passo relacionado à investigação, a buscar em diferentes fontes a resposta para aquele assunto novo em que eu desejo aprender. Então, por exemplo, se eu vou estudar o corpo humano, o meu primeiro passo é ir no dicionário Webster 1828 e buscar a definição de corpo e de humano. Por que Webster? A autora do nosso livro explica porque o Webster era um erudito que buscou definir as palavras, inclusive fundamentando-as nos versículos bíblicos. Esse dicionário está disponível online, gratuitamente, porém está em inglês. Recomendo que você copie e cole no Google Tradutor para ter a tradução em português das palavras. Você poderá usar um outro tipo de dicionário também, mas nunca antes de consultar o Webster 1828. Você também, neste momento, deverá buscar na palavra de Deus, se for preciso, use uma concordância, onde que essas palavras, no caso aqui do nosso exemplo, corpo é humano, onde nós podemos encontrar citações sobre o corpo humano dentro da palavra de Deus. O nosso segundo passo é pensar qual dos 7 princípios de governo nós podemos aplicar ao estudo do corpo humano. Seria a mordomia? A mordomia, a capacidade de cuidar bem da sua consciência e de tudo aquilo que Deus te deu para você administrar, inclusive o seu corpo humano, talvez esse fosse um princípio adequado para esse estudo do corpo humano. Ou você poderia usar um outro princípio e trabalhar a aliança que nossos membros precisam ter para que todo o nosso corpo viva em harmonia. Mas vamos supor que você escolheu o princípio da mordomia. Como você relacionaria esse princípio, esse estudo do corpo humano, à sua própria vida? Bem, talvez fosse a oportunidade de ensinar às crianças que você é templo do Espírito Santo, que você deve cuidar bem da casa que Deus te deu, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, do seu Criador. Quantas coisas lindas nós podemos ensinar através desse conteúdo. Veja bem, se você está numa escola secular, você simplesmente aprenderá as partes do corpo. Mas se você está numa escola cristã, especialmente na abordagem educacional por princípio, o seu objetivo não é apenas ensinar conteúdo, mas o seu objetivo principal é revelar quem é Deus às crianças. E todos os conteúdos nos dão oportunidade de falar do nosso Criador, de contar quem é Deus, das suas características, de quem Ele é, da sua bondade. Se eu estou num contexto acadêmico, com certeza lá no meu passo pesquisar será também um momento onde eu vou aos livros didáticos, aos sites e nos lugares onde eu antecipadamente defini que são bons lugares de consultar sobre o tema corpo humano. Por fim, eu vou fazer um registro do que eu aprendi. E com certeza esse registro não pode conter apenas o conhecimento acadêmico que eu adquiri. Se eu estou falando para crianças pequenas, são partes do corpo. Não, nós vamos falar também
da visão cristã que eu adquiri estudando esse assunto. Talvez seja o momento de falar da importância de cuidar de si mesmo, como templo de Deus. Talvez seja o momento de falar de como nós devemos cuidar, inclusive, dos nossos pensamentos. Porque a mordomia, o princípio que nós escolhemos, não trata apenas das coisas externas que Deus nos deu para administrar, mas também da nossa consciência. Então, essa é uma parte importante da nossa metodologia. Mas e o estudo de palavras? Nessa lição, doutora Elizabeth Umas faz muita questão de nos ensinar os passos para fazermos um bom estudo de palavras. Mas, afinal, por que é tão importante o estudo de palavras na EP? A abordagem por princípios tem desenvolvido uma valiosa ferramenta para inculcar os hábitos que conduzem à erudição. Saber falar bem, ter um vocabulário rico. O seu vocabulário é muito importante, porque ele é o tijolinho das ideias que você terá, da solução de problemas que você vai trazer para o seu dia a dia. Então, encha sua mente com um vocabulário rico, nobre, significativo. Busque encher sua mente. Você verá como as suas ideias serão mais criativas e mais facilmente você terá ideias de como solucionar problemas. As nossas crianças das nossas escolas, desde 3, 4 anos, já precisam ingressar num programa de aprender palavras novas. Pelo menos uma palavra por semana. E essas palavras vão trazer um mundo novo de realidade. Certa vez, estudando com meus alunos do EAD, as palavras importantes para cada um deles, eu recebi muitos testemunhos de como, por exemplo, estudar palavras como ansiedade, medo, trouxeram libertação, discernimento, entendimento para eles, somente ao estudar o significado daquelas palavras. Então, dentro da nossa metodologia, este é um hábito que você precisa adquirir. Quais são os benefícios do estudo de palavras? Além de nós desenvolvermos um vocabulário erudito, ele nos ajuda no processo reflexivo, porque nós temos que ir a diversas fontes, nós temos que resumir, analisar, comparar e fazer uma série de ações que fazem parte do processo de reflexão quando estamos estudando uma palavra. O estudo da palavra nos traz discernimento. Por exemplo, se formos estudar a palavra felicidade, vamos discernir que esta palavra ela precisa ser discernida porque ela é usada no nosso cotidiano de uma maneira bem diferente do que traz as bem-aventuranças, por exemplo. Então, será que a definição em que as pessoas usam esta palavra no seu dia a dia, ela está coerente com a palavra de Deus? O estudo de palavras nos traz erudição. Por exemplo, saber o significado da palavra provisão pode ser muito libertador para você. Saber que Jeová Jirê, ele é o provedor de todas as suas necessidades para o corpo, para a alma e para o espírito. E por fim, o estudo de palavras nos traz uma visão cristã sobre a palavra que nós estamos estudando. Se nós analisarmos numa linha do tempo, que momento será que a palavra sucesso está? Será que ela está no momento de como Deus a criou? Será que ela está no momento de queda? Ou será que ela precisa de uma redenção? Então, o estudo de palavras nos traz vários benefícios. De maneira muito prática, vamos abordar 6 passos, muito rapidamente, de como nós podemos fazer o nosso estudo. Primeiro, nós vamos definir a palavra no dicionário Webster. Depois, talvez outras palavras dentro desta primeira definição precisem ser definidas, como, por exemplo, se vamos estudar a palavra herança, talvez seja preciso definir herdeiro. Depois nós vamos buscar na Bíblia, onde podemos encontrar essa palavra na Bíblia. Será que a Bíblia fala de herança? Ah, fala sim, com certeza, e mais de uma vez. Depois eu vou definir com as minhas próprias palavras. Neste momento,
eu sou obrigada a pensar, a refletir na importância dessa palavra e encontrar palavras sinônimas para poder fazer com as minhas próprias palavras a definição. Também nesse mesmo passo, eu vou aplicar essa palavra na minha vida. Por exemplo, se eu estou estudando sobre educação, a minha visão de educação mudou alguma coisa após eu conhecer a definição? Após eu ir no Webster e descobrir que educação é muito mais do que ensinar conteúdos, mas é iluminar entendimento, é tratar, corrigir temperamento, é ensinar maneiras e hábitos saudáveis? Será que a minha definição de como que eu aplico isso na minha vida, a minha forma de educar vai ser diferente a partir do meu entendimento desta palavra? E que princípios eu posso aplicar? Que princípios bíblicos ou que princípios de governo eu posso aplicar estudando, por exemplo, a palavra educação? E por fim, o que eu aprendi estudando essa palavra? Então eu faço um pequeno texto, um parágrafo, dizendo que antes eu via a educação como alguma coisa muito restrita a ensinar conteúdos e até ensinar maneiras e hábitos. Mas eu não pensava que educar também era iluminar entendimento. E dentro das escolas seculares, elas não se veem como educação, como corrigir temperamento. E nós, em aliança com os pais, nas nossas escolas, também pretendemos corrigir temperamento. Porque nós entendemos educação desta maneira como está definida no Webster. Então, ampliou a minha maneira de pensar a educação. Então, assim, você completa o seu estudo de palavras. Eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro, mas caso você ainda tenha dúvidas, por favor, mande um e-mail para nós.